Olá, Yuri aqui novamente. Seja bem-vindo à aula 4 do nosso curso de Drupal, como criar um site. A aula de hoje ela vai ser bem intensa. Nós vamos instalar o módulo do Admin Toolbar, configurar o idioma português, instalar o módulo Paragraph, fazer a configuração do nosso primeiro paragraph do nosso website, que são as especialidades, e por fim a gente vai criar um tema de administração que vai facilitar a visualização da criação do content type quando a gente usa paragraphs. Vamos lá? Vamos começar então instalando o módulo Admin Toolbar. Esse módulo facilita a nossa vida porque a gente não precisa mais entrar em cada uma das opções do menu para acessar as opções. A gente pode só passar o mouse por cima e navegar por elas. Então, eu vou voltar lá no meu terminal. Já estou aqui na pasta do projeto e vou digitar Compose Require Drupal /Admin Toolbar. Eu vou apertar Enter e aguardar o Composer fazer o trabalho dele. Vocês devem estar reparando que a minha tela está um pouquinho maior a partir de agora, né? Eu recebi alguns comentários nos vídeos pedindo para aumentar um pouco a fonte, porque tem gente que não tem monitor com resolução de 1080 e acaba tendo um pouquinho de dificuldade para poder enxergar. Ok, com o final do Composer, a gente pode voltar lá no nosso site e fazer o login. /user/login. Vou entrar com meu usuário e senha. E agora a gente vem em Extend. E vamos procurar por Admin Toolbar. Vamos marcar o Admin Toolbar e o Admin Toolbar Extras. Clicar em Install. E pronto. Agora o nosso menu ele já está expansível. Como a gente vai começar a adicionar conteúdo no site a partir da aula de hoje, é importante que a gente já configure o idioma português. Então a gente vai instalar alguns módulos aqui, né? Poxa, eu vou digitar Translation e vou marcar o Configuration Translation, Content Translation e Interface Translation. Ele está dizendo aqui que o módulo Language também é requerido por um ou mais dos módulos que a gente selecionou. Eu vou dizer que sim, eu quero instalar o Language também e clicar em Continuar. Agora vamos adicionar o idioma português aqui. Então a gente vai em Configuration, Regional and Language, Languages. E vamos fazer uma pequena configuração aqui primeiro. Vamos clicar em Detection and Selection e marcar essa opção Account Administration Pages. Isso é para permitir que a página de administração continue em inglês enquanto o restante do site está em português. E vamos marcar aqui também a opção User, para que a configuração obedeça às configurações que foram feitas na conta do usuário. Vou clicar em Save Settings. Agora sim, a gente pode voltar em List. Vamos clicar em Add Language. Selecionar o português do Brasil. E nesse momento, ele está fazendo o download de algumas traduções que estão lá no site do Drupal, aqui para o nosso site. Finalizada a adição do idioma português, ele está informando para a gente quantos itens ele conseguiu traduzir, tá? E a gente vai marcar o idioma português como padrão e vai salvar as configurações. Você vai notar que o menu agora está em português, tá? Eu não acho isso uma boa prática, porque toda vez que encontro algum problema e vou procurar no Google, eu preciso procurar com o termo em inglês para poder encontrar a resposta. Se eu procurar em português, dificilmente eu vou encontrar. Então, eu vou aqui clicar em Pessoas e vou alterar o idioma que é exibido na parte de administração para o meu usuário. Eu vou clicar em Edit, descer a página e selecionar o idioma inglês para as páginas de administração. Fazendo isso, agora a gente já tem menu em inglês novamente. Para quem não conhece, Paragraphs é um módulo bem completo que permite a gente editar o conteúdo no Drupal de uma forma muito mais interessante, possibilitando o agrupamento de campos e a exibição da informação de uma maneira bem personalizada. Nas aulas anteriores, a gente já fez a instalação do Paragraphs utilizando o Composer. Se você não acompanhou,
nesse processo, né, o que a gente faz aqui é digitar composer require Drupal/paragraphs. O que vem depois da barra do Drupal, o paragraphs, é o nome do projeto, tá? Então é sempre o que está escrito aqui, que a gente vai digitar no comando do composer. Bom, para habilitar o módulo paragraphs, a gente vem em extend, procura por paragraphs e habilita ele. A gente vai criar essa primeira seção da página aqui, com paragraphs, tá? Essa seção, o que a gente identifica nela? A gente tem uma imagem de fundo, que ela está ocupando a tela inteira. A gente tem um título, um subtítulo, um texto que fica alternando e mais um botão. Então, a gente vai configurar todos esses campos no paragraphs. A gente vai usar uma imagem de tela inteira. Então, vamos vir aqui e cadastrar esse estilo de imagem. A gente vem em Configuration, Media, Image Style e adiciona um novo tipo de estilo de imagem. Vamos chamar essa imagem de Full Screen e vamos manter o Machine Name como Full Screen mesmo. A gente vai adicionar dois efeitos aqui. O primeiro, ele vai fazer uma escala posição horizontal para 1920 pixels. E o segundo efeito, ele vai fazer um corte na imagem. Com 1920 por 1080. Mantendo a posição central como âncora. Ok. Agora a gente já pode trabalhar o paragraphs, tá? A gente vai vir em estrutura, paragraphs types e adicionar um novo paragraph type. Vamos chamar ele de especialidade. E manter o machine name como especialidade. Você vai perceber que o paragraphs ele é muito parecido com o content type, tá? Só que ele é uma parte do content type. É como se a gente tivesse um content type dentro de outro, tá? Só que com outro nome. Então, a gente vai adicionar o campo dele. Primeiro vai ser, né, que a gente tem aqui, que é um título. Então, vamos criar um texto plano chamado título. Com 255 caracteres mesmo, limitado a 1. E adicionar um help text de título da seção. O próximo campo é o subtítulo, né? Que a gente tem aqui. O título, depois a gente vai ter um subtítulo. Ele é separado principalmente porque ele é em outra cor. Então facilita bastante a nossa vida se forem dois campos separados. Vamos adicionar um outro texto plano, chamado subtítulo. Vamos manter o machine name como field subtítulo. Deixar com 255 caracteres, limitado a 1. E no help text, subtítulo da seção. Vamos salvar. E vamos adicionar a imagem agora. Ela vai ser uma imagem com o label imagem de fundo. O machine name vai ser imagem de fundo. E no caso aqui, a gente não precisa trabalhar com alt text. E vamos colocar também o tamanho mínimo da imagem, já que a gente quer que ela ocupe a tela cheia, de 1920 por 1080. Em seguida, a gente vai adicionar o campo especialidade. Ele vai ser do tipo texto plano, com label de especialidade, machine name de field de especialidade
255 caracteres, mas agora a gente vai ter ilimitadas especialidades. Então, na hora do cadastro desse conteúdo, ele vai poder cadastrar quantas especialidades forem necessárias. Ok. Então, a gente criou aqui 4 campos, né? O título, subtítulo, imagem e especialidade. A gente tem o título, tem o subtítulo, tem a imagem e tem as especialidades. Falta agora o botão. Só que o botão, ele é um componente que tem mais informações do que um campo só. Eu não consigo vir aqui no Paragraphs e selecionar o tipo botão. Ele não existe. Mas a gente pode criar esse tipo. E é isso que a gente vai fazer. Então eu vou voltar aqui no Paragraphs Types e vou criar um componente. Vou chamar ele de componente botão. Vou clicar em Save and Manage Fields. E vamos adicionar agora os campos do botão. Então esse botão ele vai ter um título, só que a gente já criou o campo título. Então a gente pode reusar esse campo. E vamos colocar um help text aqui de texto do botão. E esse campo é obrigatório. E o próximo campo vai ser um link, que é para onde é que esse botão vai redirecionar o usuário quando ele for clicado. O label dele vai ser link. E o machine name a gente mantém como field link. Apenas um link. E no help text vamos colocar URL de destino. Esse campo vai ser obrigatório. A gente pode utilizar tanto endereços internos quanto externos. E a gente vai desabilitar essa opção de link text, que é esse campo daqui. A gente só vai precisar da URL, já que a gente já criou o título, né, que é o texto do botão. Vamos adicionar também mais um campo para dizer qual é o modelo do botão, né? Já que no site a gente tem mais de um tipo de botão. Tem esse que ele é pequeno, né? Tem um outro que ele é transparente. Mais botões transparentes. Aqui eu acho que não vai aparecer nenhum botão grande. O campo modelo ele vai ser uma lista de textos, que é para a gente selecionar, né? Então vamos marcar aqui lista de texto. Vamos dar o nome dele de modelo e salvar. Eu vou copiar aqui da minha cola, né, quais são os modelos possíveis, mas é praticamente os modelos de cores que a gente tem no Bootstrap, com mais algumas outras, como preta, transparente, branco grande e nenhum. O botão só vai ter um modelo. E como help text, eu vou colocar um link aqui para a âncora de botões, onde são apresentadas todas as folhas de estilo do site. Tá? É uma página que eu costumo colocar nos websites para facilitar na hora de o usuário cadastrar e escolher algumas opções. Eu vou só mostrar aqui como é que ela fica. Então, são esses os modelos de botões que a gente vai ter aqui no final. Tá? Essa página ela contém todos os estilos, né, que estão disponíveis para o website. Voltando aqui, a gente vai marcar que o modelo ele é obrigatório e vamos salvar as configurações. E o próximo campo vai ser o tamanho do botão, já que a gente tem diversos tamanhos disponíveis. A gente tem o botão largo, default, pequeno e mini. O tamanho do botão também vai ser uma lista de texto. Vamos usar o label tamanho. Continuar. Também eu vou usar a minha cola aqui. E clicar em Save Field Settings. Como help text, a gente pode colocar tamanho do botão. E esse campo vai ser obrigatório. Vamos adicionar mais um campo aqui, que é caso o usuário queira adicionar um CSS específico, uma classe de CSS específica para o botão. E vai ser um campo de texto plano, chamado CSS.
255, 1. Classes CSS adicionais. Não é obrigatório e salvar. E para finalizar, vamos criar mais um campo de texto aqui, chamado cor da fonte. Também tudo padrão, 255 e 1. Valor hexadecimal para o caso de a cor da fonte ser diferente do padrão. Não obrigatório e salvar. Agora que a gente criou o botão, a gente pode voltar lá no parágrafo que a gente estava trabalhando, que era especialidades, e adicionar mais esse campo. Então vamos lá, adicionar campo do tipo paragraph. Então a gente está colocando um paragraph dentro de outro paragraph. O nome dele vai ser botão. Apenas um botão. Não obrigatório. E aqui, como a gente marcou o paragraph, isso aqui funciona bem parecido com taxonomia, tá? A gente, em tese, pode colocar quantos tipos de paragraph a gente quiser. Só que, nesse caso, a gente só vai usar o botão. E vai clicar em salvar. Vamos clicar agora em Manage Display. E a gente vai configurar como é que o que foi cadastrado nesse paragraph vai ser apresentado como resultado final. Então a gente não precisa de label de nenhum desses campos. Eu vou colocar todos eles hidden. Texto plano, imagem. Só que a imagem, lembra que a gente cadastrou lá atrás a imagem full screen? Vamos selecionar ela aqui. Link para nada, atualizar. Vamos clicar em salvar. E pronto, nosso paragraph está criado. Agora é a hora de criar o content type da home, já que a gente já tem pelo menos o primeiro paragraph para poder cadastrar nela. Vamos lá em estrutura, content types, add content type e vamos criar a home. Em Publish Options, a gente vai desmarcar essa opção de Promote to Front Page e vamos manter o Create New Review e o Published. Em Language Settings, já está definido o português como linguagem padrão. Em Display Settings, a gente não quer usar o nome do autor e a data da informação. E Menu Settings, a gente não quer que essa página esteja vinculada a nenhum menu, né? A gente já criou o menu da Home e de lá a gente faz o vínculo. Vamos salvar e começar a adicionar os campos. Bom, como a gente está trabalhando na homepage, né, e não artigo, ela não vai ter body. A gente vai fazer tudo por paragraphs. Vamos apagar esse campo daqui e adicionar o paragraph que a gente acabou de criar. Então a gente vai adicionar uma referência para paragraph e vamos chamar de especialidade. Manter o machine name como field de especialidade. Só vai ter um conjunto de especialidades, só vai ter um campo especialidade. As especialidades em si, que a gente não limita a quantidade, a gente já configurou dentro do paragraph, tá? Então aqui é o conjunto de informações, ele vai ser limitado a 1. Aqui no Help Text, vamos colocar especialidades da empresa. E no tipo de paragraph, a gente vai marcar só especialidade. Vamos salvar. E agora a gente vai fazer algumas configurações no formulário de cadastro. Aqui a gente vem no
campo de especialidade que a gente acabou de cadastrar, vamos dizer que a forma de edição é fechada, tá? E não aberta. O paragraph, se ele ficar todo aberto, ele ocupa um espaço muito grande na tela e fica um pouquinho confuso de editar o conteúdo. O Edit Mode a gente vai deixar como drop-down. O Form Display só tem uma opção, que é Default. E o Default Paragraph Type também só tem um, vai ser especialidade. Vamos salvar. E pronto. Vamos ver como é que ficou o nosso formulário de criação de homepage. Vamos lá em Content, Add Content, Home. Aqui a gente tem o campo padrão do Node, que é título. Depois a gente tem o título do paragraph, o subtítulo, especialidade. E ficou assim, tudo no mesmo local, né? Na minha opinião, isso fica um pouco bagunçado. Daí o que eu costumo fazer? Eu costumo adicionar um template para ser utilizado na administração só para mudar o estilo de quando a gente trabalha com paragraphs. Bom, esse tema ele está no nosso repositório Git. Então, se a gente vier aqui no repositório da nossa aula e clicar em Branch, tem duas abas aqui, Branch e Tags. Vindo em Tag, se eu vier para o passo 6, eu vou abrir aqui a navegação, clicar em Temas, Custom, você vai ver que o tema está aqui dentro. Então, quando você fizer o pull desse repositório, ele vai estar lá. Vamos fazer isso aqui só para demonstrar como é. Eu vou criar aqui uma nova janela e eu vou no diretório temporário. Eu vou copiar o endereço do repositório e digitar git clone. Então vamos entrar na pasta do projeto e dar um git tag. Eu vou para o tag da aula 6. E agora eu posso abrir meu Nautilus, vir na pasta doc-root, themes, custom e copiar o tp-admin. Eu vou jogar ele lá no PHP Storm, que é a pasta que está o meu projeto. E vou voltar para o nosso site. Aqui, se eu vier em aparência, já vai ter o tema admin aqui disponível. Eu vou instalar, mas não vou definir ele como default. E depois de instalado, ele vai estar disponível aqui para eu selecionar como tema de administração do site. Vou salvar. E agora, se eu recarregar aqui essa página que estava bem confusa de criação de Node com paragraph, ela já vai estar um pouquinho mais organizada, tá? Está dizendo aqui a especialidade, o título já colocou uma borda em volta. Vamos dar uma olhada em o que esse tema está fazendo, né? Ele é muito simples, tá? A gente tem um arquivo de tema que está vazio. A gente tem um libraries que só adiciona um CSS, um info que é obrigatório para dizer que ele deriva do tema 7, que é a administração padrão do Drupal. E aqui dentro vai ter um CSS dele que é baseado num SCSS, que ele só tem isso. O campo do widget de paragraph vai ter um padding, uma margem, uma cor de background, só isso. Mas, na minha opinião, a parte de criação fica muito mais organizada fazendo só essa pequena mudança. E é isso por hoje, né? Então a gente viu como instalar o módulo admin toolbar,
a gente viu como configurar o idioma do site para português, instalamos o módulo Paragraphs, criamos o Paragraph de especialidades, criamos o Content Type da home e adicionamos o Paragraph que a gente criou de especialidades. Além disso, a gente fez um pequeno tweak no tema de administração para que os paragraphs ficassem mais organizados durante a criação do content. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreve no canal e até a próxima aula. And as always, thanks for watching.